Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para a gravação de mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar. Um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Todos os nossos vídeos são feitos em cima do comentário da revista da Escola Dominical de Adultos, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nesta ocasião, estamos estudando essa revista que eu estou te mostrando aqui, cujo título é O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Essa lição ela está sendo comentada pelo pastor Elienay Cabral. Todas as nossas lições elas têm uma configuração um pouco diferente, porque nós comentamos a lição em 10 tópicos. A nossa intenção é complementarizar o seu estudo. Claro que a grande maioria dos tópicos a gente já extrai daquilo que está no conteúdo da lição, que é muito bem comentado, e um tópico ou outro nós acrescentamos uma ideia, desde que essa ideia esteja em consonância, com o título da lição. Então, meus queridos, essa lição é muito importante. Nós já estudamos alguns assuntos importantes, como o mundo do apóstolo Paulo, foi nossa primeira lição. A segunda lição estudamos Saulo de Tarso, o perseguidor. Na terceira lição, a conversão de Saulo de Tarso. Quarta lição, Paulo, a vocação para ser apóstolo. E a quinta lição, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. E agora vamos falar também de uma temática interessante, que é a lição número 6, para o dia 7 de novembro de 2021, cujo título é Paulo no Poder do Espírito. Uma temática interessantíssima para estudarmos, porque nós sabemos que todo o êxito do apóstolo Paulo reside em ele ter realizado um ministério sob a orientação do Espírito Santo e no poder do Espírito Santo. Nosso texto áureo diz assim: E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e o versículo 6. Nossa verdade prática nos diz assim: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Ok. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 1 a 7, que nos diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Nossa introdução vai dizer assim: movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo. Nesta lição, veremos como Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito, seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo e a fonte da revelação do Espírito Santo em seu ministério. Confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito Santo. Então, irmãos, aqui está a nossa base, a nossa fundamentação para o comentário dessa semana. Nossa lição consta de 3 tópicos. O primeiro tópico trata sobre pregando a Cristo no poder do Espírito. O segundo tópico,
o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. E o terceiro tópico, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. E, por fim, uma conclusão. Você vai ler a lição, você que dispõe dessa lição, e vai encontrar aí os subtópicos, e os comentários. Eu vou aqui comentar 10 tópicos que eu me vali aqui da lição para poder fazer este comentário. Muito bem, o primeiro tópico que eu escrevi aqui para os irmãos é poder do Espírito Santo, que deve ser estudado e aprendido. Ora, nós falamos isso sobre os dons espirituais. Não adianta os dons existirem se nós não ensinamos sobre os dons espirituais, não buscamos os dons espirituais. E também o poder do Espírito Santo, que aqui nós estamos falando basicamente do batismo com o Espírito Santo, que nós entendemos como um revestimento de poder para aquele que é comissionado pelo Senhor. Então, o primeiro tópico que eu coloco aqui, que acho importante que os professores e os estudantes da lição entendam que esse tema não é um tema para nós vermos hoje e desprezarmos. Por exemplo, eu sou pastor de uma igreja, eu preciso falar sobre o Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo. Eu preciso ensinar, e aqueles que não dispõem desse ensino, eles precisam estudar. Afinal de contas, nós temos a Bíblia Sagrada em nossas mãos para ser consultada e ser estudada. Então vamos ver na nossa lição, no tópico 2 e subtópicos 1 e 3, que vai tratar sobre isto. Veja o apóstolo Paulo, aqui diz o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo, e diz aqui, Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Então veja só, quando Paulo voltou a Éfeso, estou um pouquinho abaixo aí do subtópico 1. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista. Esses discípulos ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do batismo no Espírito Santo. Eles haviam crido em Cristo, mas nada sabiam da experiência do Pentecostes. Paulo percebeu que, a despeito de terem crido no Cristo das Escrituras, eles não haviam recebido o poder do Espírito para se tornarem testemunhas do Senhor. Então, Paulo detecta que aqueles crentes ali de Éfeso não conheciam esse poder, essa capacitação, esse revestimento. Aí no subtópico 3 vai dizer, Paulo cuida para esclarecer Apolo. Então, quem era Apolo? Era um judeu de Alexandria, cidade egípcia de grande cultura. Certamente, Apolo teve uma elevada formação, principalmente no conhecimento das Escrituras Sagradas, e se destacava pela eloquência. Tornou-se um discípulo de João Batista à distância e creu na mensagem dele. Apolo tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à sua mensagem. Quando Paulo enviou Áquila e Priscila para Éfeso tinha por objetivo orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo. Antes que o apóstolo chegasse a Éfeso, Apolo foi para Corinto. Então veja, o próprio Apolo, que era um pregador eloquente, mas não conhecia ainda esse revestimento de poder, essa capacitação especial de Deus para o ministério. Então, o que é que Paulo cuida em fazer para Apolo e para a igreja em Éfeso? Esclarecer sobre o batismo com o Espírito Santo, essa capacitação tão extraordinária. Então, irmãos, no nosso primeiro tópico nós colocamos poder do Espírito Santo, que deve ser estudado e aprendido também pelos crentes. Vamos então, meus queridos, para o nosso segundo tópico, que enumerei assim, Espírito Santo que capacita para testemunhar. Eu vou colocar apenas um versículo, me parece que ele não consta aqui da lição,
não é? Que é Atos capítulo 1, versículo 8. Os irmãos vejam que Jesus estava próximo de ser assunto aos céus, os discípulos estavam preocupados sobre que tipo de manobra política iriam fazer para tomar novamente o reino para Israel. E eles, vendo que Jesus tinha falado do reino, tinha falado que ia preparar lugar e tinha falado de tanta coisa, eles imaginavam que Jesus seria aquele líder que tomaria, né, do Império Romano o poder novamente para Israel. Mas o Senhor disse para eles: não vos compete saber os tempos e nem as estações que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria e até os confins da terra. Nosso entendimento é que essa capacitação, ela nos leva necessariamente a darmos o testemunho de Cristo. Então, ninguém pode dizer: eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho o poder do Espírito Santo, se ele não é impelido para falar desse Jesus para outras pessoas e para testemunhar principalmente com a sua vida pessoal. Então, essa capacitação é muito importante, esta palavra, para os pentecostais modernos, não é? Que pensam que o poder do Espírito Santo é para que eles fiquem dentro das quatro paredes, simplesmente profetizando, falando em línguas, estendendo as mãos sobre alguém para Jesus curar, e etc., ou para ficar alegre, não é? Tudo isso acontece internamente no templo. Mas, meus queridos, se esse poder do Espírito não nos impulsiona a ganharmos pessoas para Jesus, a testificarmos de Jesus, a resplandecermos a glória de Cristo, este poder não é o poder do Espírito Santo e nós estamos equivocados. Então, Paulo, quando ele é batizado nas águas e ele é batizado com o Espírito Santo, Paulo sai como um raio, agora, não é, percorrendo as regiões, pregando o Evangelho, e todo o seu prazer, toda a sua alegria era pregar o Evangelho. E ele chega a dizer: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, enfim, para todas as pessoas. Ele recebe esse poder, como os discípulos receberam esse poder, e todo o intuito é que eles fossem impulsionados para fora, para pregarem o Evangelho, testemunharem de Cristo. Muito bem. Terceiro tópico da nossa lição: poder do Espírito Santo que nos motiva ousadamente. Então, no primeiro tópico, vimos aqui poder do Espírito que deve ser estudado e aprendido. Segundo tópico, poder do Espírito Santo que capacita para testemunhar, vimos aí a referência de Atos 1:8. E o nosso terceiro tópico, poder do Espírito Santo que nos motiva ousadamente. Vamos ver o primeiro tópico e subtópico 1, onde vai dizer assim: Paulo falava ousadamente no nome de Jesus, conforme Atos 9:29. Era o poder do Espírito Santo que o movia de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão senão pregar a Jesus e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. Ele só poderia pregar tal mensagem pelo Espírito de Deus, conforme 1 Coríntios 12:3. Então aqui eu quero destacar esta palavra ousadamente. Paulo, ele falava com entusiasmo, ele falava com autoridade, ele falava com ousadia o Evangelho. E só fala assim quem tem convicção e quem está motivado no poder do Espírito Santo. Hoje nós lamentamos, nós temos cultos na igreja que são cultos de senhoras, cultos de jovens, culto de adolescentes, culto de senhores. E muitas vezes nos deparamos com pessoas que sobem ao púlpito e aí lê um versículo ali de cabeça baixa e já sai correndo.
e tudo mais, né? Muitas vezes essas pessoas falam tão empolgado sobre futebol, até discutem, né? Falam sobre política, falam sobre economia, falam sobre as notícias do dia a dia, né? Mas quando vai falar de Cristo, vai falar da Bíblia Sagrada, vai falar do Evangelho, vai falar do seu credo, essa pessoa é tímida, não é? E fala como quem não tem convicção. Então é muito importante. Alguém se depara com você, você é crente? Sim, pela graça de Deus. E ir conforme a Bíblia Sagrada, e a pessoa já vai com Bíblia. Não é? Então, meus queridos, essa ousadia é uma característica daqueles que receberam o revestimento de poder do Espírito Santo. Então alguém diz que é batizado com o Espírito Santo, não é? Pula e grita e tanta coisa. E depois vamos agora testemunhar de Jesus, vamos agora pregar o Evangelho, vamos agora falar da sua fé. E essa pessoa é tímida. Às vezes no trabalho onde ela desenvolve a sua atividade, ninguém sabe que ela é crente, e quando pergunta se ela é crente, ela baixa a cabeça, não tem força, não tem entusiasmo, não tem ousadia para falar. Então, Paulo, ele falava ousadamente, conforme aqui o tópico 1 e subtópico 1, que eu já li aqui para os irmãos, né? Paulo falava ousadamente no nome de Jesus. Então, essa característica é também daqueles que são cheios do Espírito Santo. Nosso quarto tópico, irmãos, eu quero colocar aqui poder do Espírito Santo que contribuiu para a expansão do Evangelho. Conforme o tópico 1 e subtópico 3, nós vamos ver aqui que Paulo, ele faz as suas viagens, né? O subtópico 3 fala da sua primeira e segunda viagens missionárias, mas Paulo fez também a terceira. E o que eu quero destacar é que Paulo, nessas viagens, ele foi evangelizando com muita ousadia, né? Com muito poder do Espírito Santo. Ele ia evangelizando, pessoas se decidiam nessa cidade, ele ia para outra cidade, depois ia para outra cidade. Quando ele chegava no fim da sua viagem planejada, ele voltava consolidando essas igrejas, estabelecendo presbíteros, lideranças que cuidassem dessas igrejas. E nós vemos esse grande bandeirante do Evangelho, né? Como o Evangelho se espalhou ali pela Ásia Menor, né? Foi ali para as regiões da Grécia, enfim, se espalhou pelo mundo de então, né? Com esse homem cheio do Espírito Santo. Ele não se contentava ficar só em uma cidade. Ele não se contentava ficar parado em um lugar, mas ele queria expandir, não é, este Evangelho. E o Evangelho só foi expandido pelo poder do Espírito Santo, né? Eu louvo a Deus. Nós estamos trabalhando em uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, uma igreja muito valente. Nós louvamos a Deus. Você vem à cidade de Maceió, você pode procurar uma grota, pode procurar um bairro simples, onde você chegar, a Assembleia de Deus está instalada como uma igreja, né, propagadora do Evangelho. E o que é isso, irmãos? Uma igreja que busca o poder do Espírito Santo. Porque já dizia certo pregador que uma igreja sem o poder do Espírito Santo, ela não passa de um armazém com CNPJ, não passa de uma associação, não passa de um clube. E outro pregador dizia que um crente que não é cheio do Espírito Santo é uma perda do tempo de Deus. Então, meus queridos, nós temos que ser motivados, ensinados a buscarmos o Espírito Santo, porque somente uma igreja cheia do Espírito Santo vai fazer com que esse evangelho se expanda. Se uma igreja não é cheia do Espírito Santo, ela fica ali minguadinha, naquele lugar. Os crentes vão, assistem o culto, como se assistissem um filme no cinema. Voltam para casa e no dia tal tem outro culto, eles vão de novo, dão as suas ofertinhas, ouvem um belo sermão e voltam para casa e aquela igreja permanece como sempre. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vai se expandir,
Ela hoje é uma igreja, amanhã tem uma congregação, e depois tem 2 congregações, e depois nascem subcongregações, e daqui a pouco já nascem pontos de pregação, e essa igreja vai avançando no poder do Espírito Santo. Síntese do tópico 1. Vai estar escrito assim: nas suas viagens missionárias, o Espírito Santo moveu a Paulo no caminho da pregação. Foi esse enchimento do Espírito Santo que motivou Paulo a ele ignorar os sacrifícios, ignorar as intempéries, ignorar as oposições que ele recebia dos de dentro e dos de fora. O que impulsionou Paulo? A combater o bom combate, acabar sua carreira e guardar a fé. Nada mais, nada menos do que o Espírito Santo que habitava nele de forma poderosa. Muito bem. Então nós vamos, meus queridos, caminhar para o nosso 5º tópico. Poder do Espírito Santo que testificou ao seu respeito. Ou poder do Espírito Santo que testificou a respeito de Paulo. Ou poder do Espírito Santo que confirmou, não é, o ministério de Paulo. Tópico 1 e subtópico 2. Nós vamos ver lá embaixo que diz assim: com alguma reserva, ele foi acolhido na igreja mãe, Saulo. Porque disseram que ele tinha se convertido, ele vai lá para a igreja mãe e o pessoal fica com uma certa reserva. E todos ouviram o seu testemunho e, sem se intimidar, ele pregava ousadamente para os judeus e gregos da cidade. O que foi isto? Foi um testemunho ao seu respeito para os crentes que eram ali considerados colunas da igreja. Eram considerados colunas da igreja. Então, meus queridos, quando eles viram aquele homem cheio do Espírito Santo, falando de Cristo ousadamente, isto foi uma testificação de que Paulo realmente havia se convertido. Vamos ver aqui o 3º tópico e subtópico 2, onde nós temos aqui lá no finalzinho, diz assim: em seguida, a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo, depois da conversão. Né? Então, ele foi cheio do Espírito Santo depois da sua conversão. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento, em especial o Pentecostes, revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara. Meus queridos, o fato de Paulo falar cheio do Espírito Santo, testificando perante autoridades, falando com os apóstolos, pregando o Evangelho para os gentios e para os judeus, quando eles viram este homem cheio do Espírito Santo, eles disseram: não é possível que o Senhor Jesus não tenha admitido este homem. Nós podemos dizer que ser cheio do Espírito Santo é um excelente testemunho ao nosso respeito, né? Um excelente testemunho ao seu respeito. Muitas vezes nós queremos um obreiro para a casa do Senhor e nós buscamos alguém cheio do Espírito Santo, né? A Assembleia de Deus tem esse bom costume. Nenhum obreiro, diácono, presbítero, evangelista e pastor pode ser separado se não for batizado com o Espírito Santo com evidência de línguas. Porque para nós é este batismo com o Espírito Santo, né, que capacita, né, que dinamiza esse obreiro, né, que o impulsiona. Pastor, mas eu conheço alguém que é obreiro, mas é desanimado, não faz a obra, né, e tem novo convertido que está dando olé nele. Bom, esse obreiro precisa revisar se ele realmente foi batizado com o Espírito Santo, se ele é um homem cheio do Espírito Santo. Porque alguém que não ama a obra de Deus, alguém que não tem prazer de ir aos cultos, alguém que não tem prazer de frequentar uma escola dominical, alguém que não contribui com os seus dízimos e ofertas, alguém que não tem ânimo de falar de Jesus para ninguém. Eu não acredito no batismo com o Espírito Santo desta pessoa. Eu acredito que essa pessoa recebeu aí qualquer batismo. Agora, o batismo com o Espírito Santo
ele tem que ser evidenciado no fruto do Espírito, não é? E este fruto se revela, não é, com essas manifestações visíveis. Não é? O cerne da nossa fé é interior, mas essa fé ela se exterioriza através das nossas obras, do nosso trabalho, do nosso envolvimento na obra de Deus. Então esse poder do Espírito, não sei se os irmãos entenderam bem, esse poder do Espírito Santo testificou ao seu respeito. Né? Foi como uma moça, uma ilustração assim, muito interessante, um rapaz muito interesseiro, né, querendo namorar com uma menina que era crente, e ela disse assim, olha, eu só aceito namorar com você se você for aceitar Jesus como Salvador. Ele disse, não, sem problema. Aí no culto ele levantou a mão, não era problema levantar a mão, né? E disse, pronto, agora vamos namorar? Ela disse, não, agora você tem que ser batizado nas águas. E ainda tem que batizar nas águas? Tem. Aí ele esperou ali uns 2 meses, mas ele amava muito a menina. Então, ele foi batizado nas águas. E aí, quando foi batizado nas águas, ele disse, e agora, vamos namorar? Ela disse, não, agora você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Aí ficou difícil porque ele estava naquele negócio do engano. Mas ele foi ouvindo a palavra, e foi mudando suas atitudes, né? E não é, meus irmãos, que um belo dia ele foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Aí ficou cheio do Espírito Santo, queria evangelizar, queria pregar. E a menina disse, pronto, agora você foi batizado com o Espírito Santo, agora podemos namorar. Ele disse, não, agora eu estou cheio do Espírito Santo, não quero mais namorar com você. E terminou que não namorou mais com aquela moça. Seus objetivos, suas metas mudaram, né? Então, meus queridos, o poder do Espírito que testificou a respeito do apóstolo Paulo. 6º ponto, poder do Espírito Santo fornecido aos que creem. Quem não crê no batismo com o Espírito Santo não vai ser batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é para aquele que crê. Tem gente que combate, que não crê, que não aceita. Você fica sem aceitar, né? Eu lamento porque você perde um grande privilégio. Mas nós cremos, temos recebido, né? Certo dia, uma pessoa que é de uma outra denominação quis discutir com a gente e dizer que não era uma coisa de Deus. Eu digo, olha, se você falar assim, você vai estar falando mal de mim, vai estar falando mal do meu cunhado, vai estar falando mal da sua sobrinha, vai estar falando mal de um monte de gente aí. Essas pessoas não são picaretas, né? São homens de Deus. E que experiência foi essa que nós recebemos? Se não o batismo com o Espírito Santo. Não é porque se o batismo com o Espírito Santo alguém diz que é do diabo, é a única coisa boa que o diabo tem feito, porque quando a gente é batizado com o Espírito Santo, tem mais vontade de ler Bíblia, tem mais vontade de ir à igreja, tem mais vontade de evangelizar, tem mais vontade de ser crente, de se consagrar. Se é do diabo, então é a única coisa boa que o diabo tem feito. Mas não é do diabo. O batismo com o Espírito Santo foi promessa de Jesus, está evidenciado no Novo Testamento e é para os nossos dias. E quem não crê e não recebeu, nossos sentimentos por você. Então, esse batismo é fornecido aos que creem. Segundo tópico e subtópico 2, vai nos dizer assim, é preciso crer para receber o Espírito Santo. Ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Então, precisa crer em Cristo como Salvador e crer também no batismo com o Espírito Santo. Se não quer, não recebe. Se quer e busca, recebe. 7º tópico da nossa lição. Poder do Espírito Santo revelado nas Escrituras. Então, vamos ver aqui o 3º tópico e subtópico 1º. As Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento, né, a Torá. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, de um único Deus, tanto quanto todos os demais judeus. A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva. Então, claro, irmãos, Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia.
Agora, nós temos as dispensações. Claro que no Antigo Testamento não havia uma evidência tão grande do Filho, do Espírito Santo, né? Havia mais uma evidência do Pai, é uma dispensação. Depois nós tivemos a dispensação do Filho, não é? Jesus aqui entre nós, não necessitava tanto da evidência do Espírito Santo. E agora estamos na dispensação da graça, na dispensação do Espírito. Agora, todos eles atuaram concomitantemente nas Escrituras. Muito bem. Então, queridos, este poder do Espírito Santo é revelado nas Escrituras. Jesus disse que batizava, João Batista disse: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu, que vai vos batizar com o Espírito Santo. Jesus manda que eles aguardem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Eles aguardam e eles são batizados ali no dia de Pentecostes. E acabou ali? Não, nós vemos que depois Cornélio foi batizado com o Espírito Santo e falavam em línguas. Depois nós vamos ver esse pessoal aqui em Éfeso também sendo batizado com o Espírito Santo, né? E há texto, né? Me parece que um texto que não fala que falavam em línguas, mas como as pessoas que estavam ali presentes sabiam que eles estavam sendo batizados, se não havia uma evidência? Claro que havia uma evidência, e como os demais casos, nós cremos que eles falaram em línguas, profetizaram, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, a doutrina do batismo com o Espírito Santo é uma doutrina presente no Novo Testamento. A doutrina do batismo com o Espírito Santo, do revestimento de poder. Oitavo tópico e antepenúltimo. Poder do Espírito Santo descoberto no Pentecostes. As Escrituras já vinham falando, né? Já tem a profecia lá de Joel, né? E agora do Pentecostes, essa promessa se cumpriu. Nós vamos ver isso no terceiro tópico e subtópico 2 da nossa lição. O Pentecostes como fonte de revelação do Espírito Santo. A segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes. Glória a Deus. Em seguida, a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo, no caso de Paulo, depois da conversão. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo em especial, o Pentecostes, revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara. Então, o que foi ali aquele derramamento do Espírito no dia de Pentecostes? O batismo com o Espírito Santo prometido. Pedro levanta e fala que isso foi aquilo que foi prometido pelo profeta no Antigo Testamento. Eu não sei onde está a dificuldade de se crer nessa experiência tão maravilhosa, né? Então, meus queridos, nós temos esse poder do Espírito Santo revelado nas Escrituras e temos esse poder descoberto no Pentecostes. E não somente descoberto no Pentecostes, mas outros que tiveram essa experiência posterior ao Pentecostes e nós que estamos recebendo hoje, não é? Esta promessa vos diz respeito a vós, não é? Aos vossos filhos e a tantos quantos nosso Senhor chamar. Está escrito. Então alguém diz, foi restrito apenas ali aos apóstolos. Essa doutrina não tem fundamentação bíblica, ela se estende até os dias de hoje. E as igrejas que têm abraçado o batismo com o Espírito Santo como uma realidade, como um dom para os dias de hoje, são igrejas que têm avançado, igrejas que têm progredido. E outras que não creem têm permanecido raquíticas, não é? Porque menosprezam uma capacitação, uma dinamização do Espírito Santo sobre a sua vida. Nono lugar e penúltimo lugar. Poder do Espírito Santo subsequente à obra redentora de Cristo. Não houve batismo com o Espírito Santo antes desta obra redentora de Cristo. Vamos ver o subsídio teológico. O subsídio teológico 2. Vamos ver. Está escrito assim:
O Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, quando os discípulos souberam mais acerca da obra redentora de Jesus e receberam a missão de proclamar as boas novas a todos. Ao derramar seu Espírito, Deus confirmou aos cristãos como corpo espiritual de Cristo e os capacitou para a grande comissão. O derramamento do Espírito Santo que encheu cada crente em Jesus do Pentecostes. Confirmou-os como igreja. O Pentecostes foi o derramamento formal do Espírito Santo sobre ela. Vamos anotar isso aí. O Pentecostes foi o derramamento formal do Espírito Santo sobre ela. Então, este derramamento acontece depois que eles aprenderam sobre a obra redentora de Cristo. Sem o conhecimento desta obra, nós não temos salvação. Sem salvação, não há batismo com o Espírito Santo. Então, aqui está o fundamento, né? Conhecendo a obra redentora de Cristo, você conhece o processo de salvação e você conhece a Cristo. E conhecendo, você está aí pronto para receber o poder do Espírito Santo. E em 10º e último lugar, eu quero apenas colocar aqui poder do Espírito Santo como uma construção para todos os tempos. Eu venho falando já aqui no decorrer da lição, mas quero agora, oficialmente nesse tópico, colocar que o poder do Espírito Santo é uma construção para todos os tempos. Você já é batizado com o Espírito Santo, com evidência de línguas estranhas? Se é, glória a Deus por isso. Se não é, a minha palavra para você, meu filho, minha filha, busque o batismo com o Espírito Santo. Eu aceitei Jesus em 1978 e nós tínhamos constantemente batismo com o Espírito Santo na igreja, porque as pessoas buscavam. Hoje parece que ficam esperando vir um pregador lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, para poder orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Nós fomos criados, Jesus batizando com o Espírito Santo em casa, Jesus batizando com o Espírito Santo no trabalho, Jesus batizando com o Espírito Santo no ônibus, Jesus batizando com o Espírito Santo no banheiro, Jesus batizando com o Espírito Santo no ensaio, na oração, antes ali de começar a ministração da palavra, na escola dominical, enfim, em todos os momentos. Mas os crentes estavam engajados na busca e no conhecimento do Espírito Santo. Se nós não buscamos, se nós menosprezamos, se saiu de moda, então a gente não vai receber. Hoje tem pessoas que já estão como os crentes de Éfeso. Eu nem sei se há Espírito Santo. Então, meu querido, busque. Faça como um irmão. O irmão vivia ansioso para receber o batismo com o Espírito Santo e não recebia. E ele foi buscando intensamente, buscando. Quando foi um dia, ele disse à esposa: olha, minha filha, eu vou fazer aqui uma feira para durar aí um mês. Aí ele foi e fez uma feira, encheu a despensa e disse: olha, eu vou entrar naquele quarto e não bata na porta, não abra a porta, eu vou ficar ali. Se Jesus não me batizar com o Espírito Santo, eu vou morrer lá dentro, mas não abra a porta. Tem comida para você aí durante o mês todo e eu vou entrar e agora só saio batizado com o Espírito Santo, ou então eu vou morrer lá dentro. Entrou, irmãos, e trancou a porta. Quando ele entrou, que dobrou os joelhos, 5 minutos depois, Jesus o batizou com o Espírito Santo, né? E ainda bem que ele ficou com a feira para comer o mês inteiro. Mas Deus viu o propósito do seu coração. Se você ainda não é, busque. Busque, você vai ter uma das experiências mais excepcionais da vida cristã. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, né? Não esqueça de deixar aí o seu like, faça seu comentário dizendo a cidade de onde você está assistindo esse vídeo e compartilhe esse vídeo entre os irmãos. Eu creio que você vai estar passando um conteúdo sadio, um conteúdo simples, tá, irmãos? Mas um conteúdo sadio, centrado nas Escrituras e com muito boa vontade desse que vos fala. Eu ainda continuo aqui em Montes Claros, né, aguardando a minha esposa se recuperar mais e mais para nós voltarmos para Maceió. Obrigado por você que está orando. E se você ainda não está orando, ore por ela. Ela passou aqui pela Covid, teve um AVC que atingiu grande parte do seu cérebro
E eu fiquei muito feliz porque 2 médicos disseram para ela que ela tem agora 2 datas de aniversário. Eles imaginavam que ela não sairia do hospital. Mas você tem orado, a igreja em Alagoas orou e Jesus operou o milagre e ela vai ter testemunho para contar para muita gente. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.